Então, meus amigos, vamos dar início aqui à nossa aula. Revoluções sociais, né? O que são revoluções, para que elas servem, o que elas são, né? Na verdade. E quais os motivos pelos quais essas revoluções acontecem. Então, vamos lá. O que é uma revolução? Existe a Revolução Industrial, você já ouviu falar de Revolução Francesa, Revolução na Economia, essas coisas todas. Mas o que é uma revolução? Para o nosso estudo agora, para a nossa matéria, a revolução ela se trata de uma quebra, uma ruptura no status quo da sociedade. O que isso significa? A sociedade vai mudar. Mudar economicamente, politicamente e socialmente. Os regimes mudam, uma monarquia pode virar um presidencialismo e por aí vai. É uma transformação, então a revolução ela faz essa quebra, ela faz com que exista uma movimentação social, tá certo? As características de uma revolução. Veja bem, para efeito de ensinar rapidamente o básico para vocês, eu vou usar um pouco do positivismo no século XIX, com a ciência sempre sendo aquela referência para você tomar qualquer tipo de atitude ou qualquer tipo de solução para a época. Então a gente chama isso de positivismo. Então eu vou dar assim uma condições, características para haver uma revolução levando em conta o positivismo. Não é só isso, a gente pode usar vários outros argumentos, mas esse daí é bem básico para você ter uma ideia de revolução. Vamos lá. Vamos pensar num triângulo, gente. Um triângulo equilátero, onde os lados são iguais. Entendeu? E cada ponta do triângulo você tem um foco, né? Cada vértice do triângulo existe um foco, uma força, uma energia, uma luminosidade. Então cada um desses focos ele vai integrar esse triângulo e vai servir como tripé para uma revolução. Certo? Então vamos para o primeiro aqui. O primeiro vértice desse triângulo que eu coloco são problemas sociais. Existem vários problemas sociais, certo? Quando aconteceu revoluções na França, revoluções na China, na Rússia, em Cuba, em todos os locais, na própria colônia americana, problemas sociais, problemas de cunho econômico, problemas de cunho político, todos esses problemas, mas os principais que a gente elenca aqui nesse nosso estudo são os problemas sociais. É uma grande força desse tripé. Outro vértice desse tripé nós chamamos de ideologia. A ideologia ela vai permear todo o triângulo, todo o contexto da onde vai haver essas revoluções, correto? Ideologia na Rússia tinha ideologia, em Cuba, na China, em todos os locais onde há revolução existe uma ideologia, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E, por último, mas não menos importante, existe sempre um líder carismático. Bem, isso daqui é o positivismo. Claro, existem várias outras vertentes, existem vários outros poderes e forças dentro desse vértice, mas aí eu quero colocar aqui no nosso estudo o líder carismático. Nós temos Lenin na Rússia, nós temos Mao Tse-tung na China, nós temos Fidel Castro em Cuba e por aí vai. Robespierre na França e por aí vai. Eles são os vértices deste triângulo onde vai haver a revolução. Bem, vamos agora para os problemas sociais. Meus amigos, problemas sociais são diversos, a gente está enfrentando isso hoje no Brasil, mas
Em se tratando de revoluções, vamos passear um pouco pela França. A França estava com vários problemas sociais, entre eles, o pior de todos, a fome. A França tinha acabado de ajudar os Estados Unidos a ser independente, tinha participado dessa guerra contra a Inglaterra, gastou muito dinheiro e não tinha condições de levantar rapidamente o custo dessa guerra, e o povo sempre pagando o preço disso tudo. Então, existia fome, miséria, doenças, a economia começa a se quebrar, uma falta mínima de condições para a sobrevivência. E naquele momento histórico também houve um grande inverno, onde uma colheita de trigo foi toda perdida. Então, o povo que tinha como elemento principal de subsistência o pão, também não tinha pão. Em sociais ocorrendo, e enquanto que no Palácio de Versalhes existia comida e eles ficavam fazendo festas, enquanto que a população passava fome. Outro detalhe muito importante, a ideologia. Bem, pessoal, a ideologia ela se cerca de fatores que estão acontecendo na sociedade, como esses problemas sociais, para buscar sempre uma solução. Basicamente, a ideologia, elas são ideias que possivelmente solucionam um problema social. Elas são geralmente usadas para alçar um grupo que está aqui embaixo na cadeia de poder para cima. Aquele grupo que está aqui embaixo, ele quer alçar o voo para as camadas superiores do poder. E esse grupo ele usa de ideologias para convencer o povo, a massa, a apoiá-los. E também são ideias que estimulam uma sensação de pertencimento. É inerente ao ser humano pertencer a um grupo. Eu pertenço ao grupo de um clube de futebol, por exemplo, ao clube do Remo. Eu pertenço a um clube, vamos dizer, a um partido político, e assim sucessivamente, né? Então nós temos inerente ao ser humano essa sensação de pertencer a grupos. Então a ideologia mexe com esse tipo de sensação, fazendo com que você participe de determinado grupo. Ultimamente, ou então em alguns momentos da história, se usa muito a família, a parte de ideologia, usando a família, usando pátria, usando religião. Você faz parte de uma família, você faz parte de uma pátria, você faz parte de uma religião. Então você pega todos esses elementos e faz com que você tenha sensação de pertencimento a esses grupos. O grupo vai crescendo e vai ficando cada vez mais forte. Outro tipo de ideologia que foi usada na Revolução Francesa foi liberté, égalité, fraternité. Lembrem-se que poderia sair das camadas sociais. Se você nasceu servo, você ia morrer servo. Você não poderia chegar a ser um nobre. Por isso diziam que os nobres tinham sangue azul. Então não tinha esse tipo de movimentação social. Então a ideologia naquele momento era de liberdade, igualdade, onde você poderia ser igual a um nobre e você poderia subir, descer. Isso não impede de você chegar às camadas do poder, né? E fraternidade. Isso foi uma ideologia. Outras ideologias combate à corrupção, campanhas de combate à corrupção, a caça ao marajá. Nós já elegemos presidente que tinha a ideologia de ser o caçador de marajás, né? E na Revolução Russa foi o povo no poder, né? O povo ia governar, não seria mais os czares, né? E por aí vai. Líder carismático, nós tivemos vários na história, nós estamos vivendo isso no momento. E na verdade, eu acredito que não houve ainda uma revolução propriamente dita, com todas as características
horrendas de uma revolução, até porque nós não temos realmente a figura de um líder carismático nesse momento. Existe uma polarização do poder em todas as instâncias do planeta e fica difícil de ter esse líder para ter essas revoluções. Então, historicamente, nós estamos falando aqui desses líderes carismáticos. Aqui nós temos o Mao Tse Tung, nós temos Lenin, nós temos George Washington, temos o Fidel Castro, né? O que eles têm em comum? Eles influenciam as massas a acompanhar as ideias e ações para solucionar os problemas, são altamente comunicativos, eles têm um poder de persuasão, um poder de comunicação muito elevado, conseguem convencer grupos pequenos e os grupos vão crescendo cada vez mais, e são influenciadores natos. E obrigado por assistirem a aula. Muito obrigado por assistirem a aula e nos vemos nas próximas aulas. Grande abraço.